Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha. Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante aqui para as Alices e para os Romeus, né, que participam aqui da história. Eles ficam esperando. E, gente, eu sei que às vezes dá muita raiva em vocês as histórias. Eu entendo perfeitamente, porque eu também fico com muita raiva. Mas vamos comentar com moderação, né? Não dá pra gente querer também, né, extrapolar tudo aquilo que você tá achando nos comentários. Primeiro, tem gente que fala assim: Dani, eu comentei no vídeo e meu comentário não aparece. Gente, eu não bloqueio comentário nenhum aqui no canal. Nenhum. Nunca bloqueei, tá? Só que o YouTube bloqueia. Então, se o seu comentário tiver palavras ofensivas, for fora das diretrizes do YouTube, ele coloca o seu comentário como spam. Ele vai aparecer numa pasta de spam para mim, mas ele não vai aparecer no canal. Então, teve gente aí reclamando em algum vídeo aí passado que a Dani bloqueou meu comentário. Não bloqueio o comentário de ninguém, tá? Falar a verdade, eu nem sei como bloquear comentário de alguém aqui. Se for algum comentário muito ofensivo, eu posso deletar o comentário da pessoa, se ele, por acaso, passar pelas diretrizes do YouTube e chegar até o canal. Mas, se usarem tem algumas palavras também que a gente põe para que não sejam aceitas no canal. Então, tem muitas palavras ali que eu considero ofensivas, e eu coloco para o YouTube filtrar. Então, se por acaso é isso que está acontecendo, seu comentário deve estar numa pasta de spam, tá bom? Se for um comentário ofensivo. E se for um comentário ofensivo, não tem porquê ele estar ali para as meninas ou para os meninos, porque esse canal a gente quer ajudar vocês, não deixar vocês mais para baixo do que vocês estavam. Bom, vamos lá a nossa história de hoje, que vai deixar vocês com muita raiva, eu já vou avisando. Dani, tudo bom com você? Comigo tudo mais ou menos. Eu ando sofrendo muito por causa de uma burrice que eu fiz na minha vida. Mas com muito custo, eu estou tentando consertar esse erro. Cata essa frase, tá? Antes de começar a contar a minha história, eu vou expressar aqui minha admiração pelo canal. Conheci você há mais ou menos um ano por indicação do YouTube, e de lá pra cá virei sua fã. Assisto todos os vídeos que você posta e sou bastante participativa. Estou sempre aqui comentando as histórias. Desejo muito sucesso para você e para o canal. Mas vamos à minha história. Nasci numa família com poder aquisitivo alto. Meu pai nessa época era um empresário de sucesso, muito bem posicionado na sociedade. Minha mãe, Dani, ela sempre foi aquela madame que nunca trabalhou e só se preocupava em receber convites para participar de eventos sociais. Ela só queria saber de preparar jantares para receber a alta sociedade na nossa casa. A vida dela se resumia a isso. Nessa época, minha mãe e meu pai eram rodeados de amigos, que na verdade não passavam de pessoas fúteis e interesseiras, assim como eles. Pois nesse meio não existe amizade verdadeira. O que prevalece é o interesse mútuo. Dani, eu sempre estudei na melhor escola da minha cidade e, por consequência disso, a maior parte dos meus amigos também eram filhos de pessoas fúteis. E claro que nessa época eu não tinha essa visão, até porque eu não tinha nem maturidade, nem sabedoria para compreender sobre isso. Na minha infância, meu pai tinha uma condição financeira tão boa que na minha casa tinha 4 funcionários, uma arrumadeira, uma cozinheira, uma babá e um motorista particular. Inclusive, esse era o motorista que me levava todos os dias para a escola. Mesmo eu insistindo para minha mãe que eu queria ir de transporte escolar, pois minhas amigas iam de transporte, mas a minha mãe fazia questão que eu fosse com o motorista. Eu acredito que era para demonstrar o poder aquisitivo da família, pois o que minha mãe mais gostava nessa época era mostrar para os outros que nós tínhamos dinheiro.
Para você ter uma ideia, nessa época eu acredito que minha mãe não tinha uma amiga de verdade. Todas as amigas que ela recebia lá em casa, ou que frequentavam a casa dessa, ou que ela frequentava a casa das amigas, minha mãe vivia falando mal delas. Eu lembro que uma vez minha mãe tinha dado um jantar na nossa casa para algumas amigas dela. Quando elas foram embora, as mulheres foram embora, gente... a folha grudou. Minha mãe começou a meter o pau nelas com a minha tia no telefone. E quando desligou o telefone, eu perguntei à minha mãe por que ela convidava então essas mulheres para ir lá se depois ela falava mal. Gente, minha mãe ficou possessa comigo. Disse que não era para eu ficar me metendo nas coisas dela. Acho que ela mesmo não sabia responder o que eu questionei. Por isso ela ficou tão furiosa comigo quando eu questionei ela. Enquanto a minha mãe vivia essa vida de madame, meu pai nem parava em casa. Supostamente só vivia para o trabalho. Mas eu fui descobrir a verdade alguns anos depois. Pois o meu pai, ele não vivia só para o trabalho. Ele dividia o tempo dele com uma outra família, que ele tinha em outro estado. Com a empresa dele tinha uma filial em outro estado, ele dividia o tempo na nossa cidade e também nessa outra cidade. Só que ele não ficava só no trabalho, porque ele tinha essa outra família. Inclusive, eu tenho 2 irmãos dessa outra família que ele constituiu. Mas eu só descobri isso quando eu tinha 14 anos de idade. Para minha surpresa, Dani, minha mãe sabia da existência dessa família. E ela aceitava, pois ela tinha medo de perder as mordomias que o dinheiro do meu pai proporcionava a ela. Até que meu pai começou a ter sérios problemas financeiros. As coisas lá em casa começaram a mudar. Meu pai começou a fazer uma redução de gastos lá em casa. E de uma só vez ele mandou o motorista e a cozinheira embora. Nessa época já não tinha mais babá, pois meu irmão caçula já era maior. Quando meu pai começou a tirar lá de casa as mordomias que minha mãe tinha, as brigas começaram a ficar frequentes. E numa dessas brigas, minha mãe expôs para mim e para o meu irmão que meu pai tinha uma outra família. E, inclusive, que nós tínhamos 2 irmãos. Para mim foi um choque, pois eu jamais imaginei que meu pai tivesse outra mulher, quanto mais filhos. Só que meu pai sempre foi um cara fechado, nunca foi de diálogo. Então ele não dava nem abertura para que a gente questionasse sobre esse assunto. Até hoje eu não conheço meus irmãos pessoalmente. Dani, depois de um tempo que meu pai começou a cortar as regalias que minha mãe tinha, minha mãe se tornou insuportável. Meu pai saiu de casa, definitivamente. Meu irmão caçulo foi com ela e mais mudanças foram acontecendo. A primeira grande mudança foi que nós mudamos de uma casa enorme, de 5 quartos, com sauna, piscina, jardim, num bairro de classe média alta, e fomos para um apartamento num condomínio de classe média de 3 quartos. Enquanto minha mãe estava furiosa por ter saído daquela casa que a gente morava, e também porque a grande maioria das falsas amigas dela, das colunas sociais, sabiam o que estava acontecendo, né? Ela ficou possessa, tipo, com o novo estilo de vida que ela ia ter que ter. Bom, lá no condomínio, Dani, a maioria das pessoas eram mais simples. Elas não ficavam andando de salto alto dentro do condomínio, igual a minha mãe ficava andando dentro de casa quando a gente morava na mansão, vou falar assim. Na verdade, minha mãe ainda continuou se vestindo igual uma madame por mais um tempo. Mas depois de uns meses que a gente tinha se mudado, acho que a ficha dela caiu e ela começou a se vestir de uma forma mais simples dentro de casa. Mas mesmo assim continuava com o nariz empinado, mal dava oi para as pessoas que cruzavam o caminho dela no condomínio. Isso valia tanto no elevador quanto na área social do prédio. Minha mãe era tão metida besta que logo que a gente mudou para o condomínio, ela me proibiu de frequentar a piscina, pois disse que eu tinha medo de pegar alguma doença de pele. Na cabeça dela, a gente só podia frequentar a piscina de clube dos granfinos que meu pai era sócio. Depois de um tempo que a gente estava nesse condomínio, eu comecei a gostar de um garoto que morava lá. Ele dividia apartamento com outro rapaz, pois os pais moravam no interior e trabalhavam na roça. O nome dele era Tadeu. Dani, ele sempre tinha morado no interior e era a primeira vez que ele morava na capital. Ele tinha vindo para a capital para fazer um curso preparatório para tentar o vestibular. E ele veio junto com esse outro menino que também morava na cidade.
Dani, assim que a gente se conheceu, a gente começou a ficar bem próximo. Como ele era muito focado nos estudos, a gente só se encontrava na academia do prédio à noite. E como ele era meio, digamos, selvagem, ele não tinha muita experiência com os aparelhos da academia. Então eu dava uma força para ele. Por causa disso, ficamos próximos, até que começamos a combinar um horário e malhar juntos. Com o tempo, começamos a sair para barzinhos, boates, e numa dessas saídas ele me beijou e começamos a namorar. Quando contei à minha mãe que eu estava namorando com esse menino, ela ficou louca. Começamos a ter uma série de brigas. Ela ficava falando para mim que ele não era um rapaz para mim, que ela não tinha pagado as melhores escolas para que eu me envolvesse com um roceiro igual o Tadeu, que eu só podia estar querendo matá-la de desgosto, que o menino Tadeu mal sabia falar, que era um menino que nem carro tinha, que andava de ônibus, e ela ficava, gente, todo dia me perturbando a minha cabeça, dizendo que era isso mesmo, que se era isso mesmo que eu queria para o meu futuro, então que eu fosse morar numa roça para ficar tomando conta de chiqueiro. A primeira vez que eu chamei ele para jantar no nosso apartamento, a minha mãe fez uma sacanagem que eu fiquei revoltada. Ela sabia que Tadeu era uma pessoa simples e ela fez questão de arrumar uma mesa igual as funcionárias da casa lá que eles moravam arrumavam. Então ela arrumou uma mesa daquelas, né? Tipo, com tudo que ela tinha direito. Bom, Dani, quando eu cheguei em casa com o Tadeu e vi aquela mesa, eu fiquei pé da vida. Chamei minha mãe na cozinha e perguntei por que ela tinha feito aquilo. E ela me perguntou: o que tem de errado? Só estou organizando uma mesa para receber seu namoradinho. Quando o Tadeu sentou na mesa, ele estava todo desconcertado. Eu falei para ele que era para ele ficar à vontade, que aquilo que minha mãe tinha colocado na mesa era frescura, era para ele comer do jeito dele. Só que mesmo assim ele ficou muito constrangido. Durante o jantar, minha mãe ficou fazendo questionamentos a ele, principalmente sobre a vida financeira da família dele. E ali Tadeu já viu que minha mãe era uma pessoa interesseira. Apesar de toda a pressão da minha mãe, eu e Tadeu ainda namoramos por 1 ano. E durante todo esse período, eu não tive a oportunidade de conhecer a família dele. Ele nunca me chamou para ir até a cidade dele. As únicas coisas que eu sabia sobre ele era que a família dele era de produtores rurais, que os pais moravam no sítio e que o avô dele tinha um patrimônio grande, mas que não se dava muito bem com o pai dele. Durante todo esse tempo que namorei Tadeu, não tinha um dia sequer que minha mãe não torrava minha paciência. Dizia que Tadeu não era homem para mim e era uma pressão psicológica enorme ela fazia na minha cabeça. Até que de tanto ela ficar martelando aqui na minha cabeça, eu comecei a ter atritos com o Tadeu. E eu quis mudar alguns jeitos que ele tinha, vou citar alguns exemplos. Tadeu não ligava muito para a forma que ele se vestia. Na maioria das vezes ele botava umas roupas surradas, cafonas, e eu comecei a implicar com aquilo. Queria que ele mudasse o modo de se vestir. Outra mania que ele tinha era que sempre que ele acabava de fazer uma refeição, ele ficava mastigando um palito de dente. E aquilo me dava uma gastura total. Comecei a implicar com ele todas as vezes que ele fazia isso. E ele começou a me chamar de burguesinha, porque eu reclamava com ele e ela alegava que na casa dele todo mundo tinha esse costume. Outra coisa que me incomodava é que todas as vezes que a gente saía para fazer alguma coisa, a conta era dividida. Ele nunca pagava nada sozinho. E sempre queria ir nos lugares mais baratos. Não que eu fizesse questão de ir em lugares caros, mas eu acho que não custava nada, uma vez ou outra a gente ir num bar melhorzinho. E ele pagar uma conta, né? Bom, depois de quase 1 ano de namoro, a gente começou a entrar em crise. Mesmo a minha família não tendo mais uma situação financeira privilegiada, muito pelo contrário, tá? Estávamos passando sérios apertos. Eu tinha sido criada de uma forma diferente. E isso pesou muito no relacionamento. Mas mesmo com todas essas coisas, eu gostava muito dele. Jamais tinha o traído. Até que um dia, Dani, eu fui com a minha mãe no aniversário de uma amiga dela, que era de classe alta. Ela falou que foi uma das poucas amigas que sobrou para a mãe dela depois que o pai quebrou. Mas claro, né, gente? A minha mãe não arrumou o convite para Tadeu, só para mim e para ela. Aliás, ela nem tentou. Quando chegamos na festa, eu confesso que eu até senti um pouco de saudade das coisas que eu vivia no passado.
A festa era num dos melhores cerimoniais da cidade, o serviço estava impecável, tinha Shandong, camarão VG, uma mesa de japonês maravilhosa, uma banda tocando. Como a minha mãe era amiga da aniversariante há muito tempo, eu conhecia muito bem as filhas dela desde a infância. Mas depois que a gente se mudou, começamos a perder contato. Mas quando elas me viram na festa, elas foram muito simpáticas. E uma das filhas, a do meio, Paula, perguntou se podia me apresentar um primo dela, e eu disse que sim. Quando ela me apresentou esse rapaz, Gabriel, achei ele muito bonito, só que jamais podia imaginar que a partir daquele momento o rumo da minha vida ia mudar para sempre. Quando começamos a conversar, ele contou que tinha chegado recentemente de Londres e desde que ele foi para Londres estava solteiro. Perguntei a ele se ele não tinha arrumado nenhuma namorada na Inglaterra, mas ele disse que não, que ele teve um caso com uma romena, mas não foi nada sério. Até apagou o contato dela quando voltou para o Brasil. Ele então começou a perguntar sobre mim e quis saber se eu tinha namorado. Nessa hora, eu menti para ele e disse que eu não tinha namorado, que tinha um cara que eu estava ficando, mas não existia nada sério entre nós. Ele então ficou animado e depois da minha resposta, ficamos bebendo e dançando. Ainda na festa, Dani, Gabriel tentou me beijar, mas eu deixei claro para ele que eu não era esse tipo de mulher, que era só chegar e beijar. Ele ia ter que me conquistar. Bom, enquanto eu conversava com o Gabriel, minha mãe ficava de longe espiando e fazendo sinais com a mão que era para eu abraçar, beijar ele. Só que eu fingia que... Gente, sua mãe não era minha mãe, não? Será? Minha mãe era meio assim, tá? Dani, enquanto eu conversava... Aí tá, a mãe ficava de longe, né? Fazendo sinais, abraça, beija, tá, né? Claro que eu fingia que eu nem tava vendo aquilo. Claro que ela ficou fazendo isso porque ela sabia que o pai de Gabriel era milionário, muito rico. Dono de uma indústria enorme na nossa cidade. Ficamos ali dançando e conversando, só que Gabriel estava tomando uísque, uma dose atrás da outra, e começou a querer me beijar à força, e eu comecei a ficar bastante chateada e constrangida. E na primeira oportunidade que eu tive, eu saí. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que minha mãe disse foi que aquilo sim era um rapaz, para eu namorar e para casar. Que a família dele tinha uma condição financeira muito boa, que o pai era milionário, um homem muito conceituado na sociedade, e me perguntou se eu tinha pegado o telefone dele. Falei para minha mãe que em primeiro lugar eu tinha namorado. Expliquei à minha mãe que eu amava meu namorado e que em segundo lugar o Gabriel não tinha condições nem de me falar o telefone, pois ele estava completamente alcoolizado. Minha mãe ainda teve coragem de falar que ele não estava alcoolizado e sim alegre por conta da festa da tia dele. Não, sua mãe é a minha mãe, querida. Não tem condições. Dani, alguns dias passaram e eu recebi uma mensagem no WhatsApp me perguntando se estava tudo bem. Só que não tinha nenhuma foto no número que estava me mandando. Eu perguntei quem era e depois de algum tempo disse que era o Gabriel. Eu fiquei surpresa. Fiquei surpresa com aquele telefonema, pois eu não tinha passado meu telefone para ele. Respondi que estava tudo bem, perguntei como ele estava. Na sequência, perguntei se ele tinha... onde ele tinha arrumado meu telefone. Ele então disse que tentou pegar meu número com a prima dele, mas como ela não tinha, a tia dele passou o telefone da minha mãe e minha mãe passou meu telefone para ele. Sua mãe é minha mãe, tenho certeza. Bom, ao mesmo tempo que ele respondeu isso, ele já foi logo elogiando minha mãe. Óbvio, né? Dizendo que ela tinha sido muito simpática, muito agradável, disse que estava com saudade de mim, que estava querendo me ver. Respondi a ele que infelizmente não ia dar, pois eu ainda estava saindo com o menino, que eu tinha falado para ele que eu não pegaria bem eu sair com ele enquanto eu estivesse namorando. Ele ainda tentou insistir, disse que seria só uma saída entre amigos, mas eu continuei irredutível e agradeci o convite e disse que quem sabe numa próxima oportunidade. Quando eu cheguei em casa, eu questionei a minha mãe por que ela tinha passado meu telefone para Gabriel sem a minha autorização. Ela disse que achava que eu não tinha problemas, mas eu relembrei a ela que eu estava namorando. E nessa hora minha mãe teve uma crise histérica. Disse que eu não tinha namorado, e sim que eu tinha um traste na minha vida, que ao invés de ficar... Aí ela falou assim, você vai ficar com esse cara que come palito, ao invés de ficar com um lorde igual o Gabriel? Nessa hora eu relembrei a ela que ele não tinha nada de lorde, pois ele tinha tomado um porre no aniversário da tia, que mal ele conseguia falar.
E minha mãe continuou defendendo ele. Depois de mais ou menos 10 dias, eu cheguei em casa à noite da faculdade. Quando entrei em casa, me deparei com uma mesa de jantar toda posta. Escutei minha mãe conversando com alguém no sofá. E quando olhei, era Gabriel. Gente, eu fiquei incrédula. Mas mesmo assim fui educada, cumprimentei Gabriel, perguntei que surpresa era aquela. E ele me disse que minha mãe tinha chamado ele para jantar na nossa casa. E nessa hora ele pegou um buquê cheio de rosas e me entregou. Agradeci e falei que ia tomar um banho. E depois me sentei na mesa com eles. No meio do jantar a campainha tocou e era Tadeu. Quando eu abri a porta eu fiquei desconcertada. Convidei ele para entrar. Na hora que ele entrou, ele viu Gabriel sentado na mesa e minha mãe foi logo apresentando Gabriel para Tadeu, dizendo que era um amigo meu. Na mesma hora eu corrigi a minha mãe e disse que era um conhecido meu e que nem tinha convidado ele para jantar, que minha mãe tinha convidado. Bom, ele foi bem seco, bem grosseiro, né, Tadeu? Disse que já tinha comida e que estava com o bucho cheio e saiu batendo a porta. Claro que eu voltei para a mesa bem chateada, né? Gabriel perguntou se aquele rapaz que eu tinha um rolo. Eu disse que sim e ele riu ironicamente. Dani, eu continuei ali na mesa jantando com a minha mãe e com o Gabriel, mas minha cabeça estava a mil. Eu queria muito me explicar para Tadeu. Quando acabei de jantar, pedi licença, me tranquei no quarto, tentei ligar para ele, mas ele não atendia. Quando o Gabriel foi embora, eu falei um monte para minha mãe e disse a ela que ela tinha feito algo imperdoável, que ela não tinha o direito de se meter na minha vida, de chamar Gabriel para jantar na nossa casa sem minha autorização. Ela disse que a casa também era dela e ela chamava quem ela quisesse para jantar lá. Acusei ela ainda de ter armado aquilo para Tadeu ter aparecido. E ela me disse que eu estava neurótica por causa daquele homem pobre da roça. Que ela não tinha falado nada com Tadeu, que ele era um mal educado de ir na casa das pessoas sem avisar. Que gente pobre tinha essa mania de fazer isso. No outro dia cedo eu bati na casa do Tadeu e ele foi muito escroto comigo. Disse que eu era da mesma laia da minha mãe, que eu só tinha interesse por dinheiro e que há muito tempo ele já tinha notado que eu era uma interesseira. Falei com ele que era para ele me pedir desculpas, pois essas acusações não tinham fundamento, né? E perguntei se era isso mesmo que ele pensava de mim. Ele me expulsou da casa dele como se eu fosse um lixo, gente. Depois disso eu fiquei revoltada com o Tadeu e não procurei mais e nem ele me procurou. Nesse meio tempo, Gabriel me mandava mensagens pra gente sair. Até que um dia aceitei, ele me levou num restaurante muito chique e acabamos ficando. Saímos mais algumas vezes e começamos a namorar sério, mesmo eu não amando ele, de verdade. Ele era uma excelente companhia. Me levava nos melhores restaurantes, viajávamos. Além de tudo, ele bajulava muito a minha mãe. Inclusive, dava joias a ela. Nessa época que começamos a namorar, a situação financeira lá em casa estava péssima. Meu pai, nessa época, estava totalmente quebrado. Ele não ajudava em mais nada lá em casa. Até a nossa luz chegou a ser cortada. E Gabriel sempre presente ali para nos ajudar. Inclusive, pagou várias contas atrasadas, fazia compras lá para casa. Nesse meio tempo, Tadeu simplesmente desapareceu. Se mudou do condomínio onde morávamos, trocou de telefone e eu nunca mais tive notícias dele. Ele não tinha rede social, Tadeu. Com 8 meses que estava namorando Gabriel, ele me chamou para ir morar com ele com a promessa de que um pouco mais para frente a gente se casaria. Eu até conversei com ele para que a gente esperasse mais um pouco, mas Gabriel foi muito persuasivo e eu acabei aceitando. Assim que fui morar com ele, as coisas estavam indo bem. Fomos morar num excelente apartamento, um bairro nobre. Ele comprou um carro zero para mim, me deu de presente, limpou meu nome que estava negativado, abriu uma conta no banco para mim, me deu um cartão de crédito com ótimo limite. Só que depois de um tempo as coisas começaram a mudar. Gabriel começou a chegar em casa tarde, com bastante frequência. Muitas dessas vezes ele chegava em casa embriagado. E eu comecei a descobrir várias coisas dele que eu não sabia, inclusive que ele tinha problemas com drogas. Quando ele foi para a Inglaterra para fazer o intercâmbio, os pais dele mandaram, pois ele estava afundado aqui nas drogas. Sempre que ele chegava em casa embriagado, a gente tinha discussões e ele aproveitava esses momentos para me humilhar. Dizia que minha família era falida e que se não fosse ele, eu e minha mãe não ia ter nem o que comer dentro de casa.
que ele que bancava minha mãe, e ele achava minha mãe um nojo, que ela só tinha pose, mas não tinha onde sequer cair morta. Dani, ele falava muitas humilhações. No outro dia ele acordava todo carinhoso, fazia um pix bem generoso para minha conta, dizendo vai no shopping, esfria a cabeça e pedia 1000 perdões. Bom, enquanto as agressões eram só verbais, eu ficava mal. Só que depois de um tempo ele começou a me agredir fisicamente. Ele chegava doidão em casa e se eu reclamasse ele partia para cima de mim. Apertava meus braços, calava minha boca com a mão e às vezes me batia nas costas. Só que um dia ele chegou em casa muito nervoso e foi direto para o nosso quarto. Quando ele saiu do quarto, ele começou a me acusar de ter jogado cocaína dele fora. Eu disse a ele que ele só podia estar ficando maluco, pois eu nem sabia que ele tinha cocaína dentro de casa. E ele continuou me acusando. Em determinado momento, eu já nervosa com ele, né? Eu menti, falei, ok, joguei mesmo, e aí? Dani, quando eu falei isso, esse homem surtou. Ele partiu pra cima de mim igual um maluco, me deu um murro na cara tão forte que eu caí sentada no chão. Nisso, ele começou a puxar meu cabelo e me arrastar. Ele mandava eu falar onde estava a droga dele, e eu respondia dizendo que era mentira, que eu não tinha jogado nada fora. Quanto mais eu falava isso, mais ele me batia. Eu já estava a ponto de desmaiar, até que eu tive a ideia de falar que estava na dependência do quarto de empregada. Então ele me soltou e foi lá. Como o apartamento era grande, aproveitei e fugi e pedi socorro no apartamento de baixo. Era um prédio 1 por andar, então eu não tinha vizinhos. Assim que eu cheguei no apartamento, eles me levaram para o hospital que tinha no nosso bairro e lá eles pediram no telefone de um familiar e eu passei da minha mãe. Ligaram para minha mãe. Quando minha mãe chegou, eles falaram que eu estava apavorada. E minha mãe também ficou apavorada e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse a ela que o filho do Gabriel tinha me batido. E falei, tá vendo? Você insistiu tanto para eu namorar com esse cara? E olha o que ele fez comigo. Eu falei, tô saindo daqui e vou lá dar queixa dele. Minha mãe então disse que não era para eu fazer isso, que era para eu ligar para ele. Falei com ela que nada ia me fazer desistir de dar uma queixa daquele monstro. Alguns minutos depois, minha mãe veio conversar comigo no pronto-socorro e disse que tinha conversado com o Gabriel, que ele estava muito arrependido, que ele queria conversar comigo. Falei com a minha mãe que eu não queria ver Gabriel nunca mais. Se ele chegasse perto de mim, eu nem responderia pelos meus atos. Minha mãe me convenceu a não dar queixa dele, pois ele tinha dito que ia mandar uma grana boa se eu não o denunciasse. Nessa mesma hora, ela começou a fotografar meu rosto e disse que se ele não cumprisse o combinado, ela mesma ia colocar as fotos na rede social e denunciar ele para a família dele. Dani, como a gente estava naquela situação financeira ruim e eu sabia que Gabriel tinha dinheiro para pagar os melhores advogados, aceitei a proposta da minha mãe e fiquei calada. Falei que... Mas eu falei que eu jamais ia aceitar ele dentro da minha casa novamente. Nesse mesmo dia, Gabriel mandou 80 mil para a conta da minha mãe, em troca do meu silêncio. E, sendo assim, ele dá também 10 mil reais de mesada para a gente todos os meses. Ele por diversas vezes tentou conversar comigo novamente, mas já deixei claro que se ele se aproximar de mim, eu mostro aquelas fotos para a família dele. Recentemente, há mais ou menos 4 meses atrás, descobri que Tadeu está usando redes sociais e voltei a conversar com ele. Ele me disse que está morando na cidade natal. O pai dele recebeu uma herança boa do avô, compraram uma fazenda, tem muitas cabeças de gado e ele está ajudando o pai na criação. Ele me disse também que está noivo de uma menina lá da região, o que eu fiquei arrasada. Ele disse que o casamento é em novembro de 2024. Falei com ele que eu queria muito revê-lo novamente e ele disse que vai fazer de tudo para me ver ainda esse ano. A gente tem conversado muito pelo WhatsApp, inclusive nossas conversas. Eu sempre me declaro para ele e ele já se declarou para mim. Já falei com ele para terminar esse noivado e a gente reatar nossa história de amor. Ele já confessou para mim que nunca conseguiu me esquecer, que eu fui e sempre serei o amor da vida dele. Mas ao mesmo tempo, ele disse que não consegue me perdoar, pois na cabeça dele, eu já tinha alguma coisa com o Gabriel enquanto eu estava com ele. Eu já falei várias vezes para ele que eu nunca tinha ficado com o Gabriel enquanto eu estava com ele, mas ele não acredita.
Dani, hoje meu maior propósito que eu tenho na vida é retomar meu relacionamento com o Tadeu, me casar com ele e ele voltar pra mim. Eu aceito ele do jeito que ele é, roceiro, até moro com ele na fazenda. Ainda mais agora que ele disse que ele está morando numa fazenda bem melhor e bem mais estruturada. Eu só vou sossegar quando a gente reatar. Eu tenho certeza que ele me ama de verdade. Ele vai desistir desse casamento e vai ficar comigo. E se isso acontecer, eu vou voltar aqui no canal para contar o que aconteceu. Eu sou muito apaixonada por Tadeu. Me arrependo muito da burrice que eu fiz, de não ter corrido atrás dele naquela época. Infelizmente, eu me deixei levar pelas artimanhas da minha mãe. Espero que você e Beto, as Alice e Romeus, fiquem na torcida por mim, para que eu possa reatar meu relacionamento com Tadeu. Dani, um beijo para você. Um beijo, Alice. Um beijo pra você também. Menina, sua mãe... Eu falo pra vocês, né, gente, que a minha mãe, ela era exatamente igual a mãe de Alice aí, tá? Bom, Alice, vamos lá. Já falei, né? Sua mãe deve ser a minha mãe, encarnação da minha mãe, porque não é possível. Bom, você vem de uma família, vamos lá, padrões altos, né? Criada ali com todo conforto... criada ali com empregados, melhores colégios, né, festas. Então, claro, você conheceu um lado da vida muito bom. E a sua mãe também, né? E eu sempre costumo falar o seguinte: é muito fácil a gente acostumar com a riqueza, né? Você ser pobre e ficar rico. Tem gente que fala assim, meu Deus, se eu ficar rico eu não sei nem o que fazer, sabe? Se você ficar rico, meu filho, amanhã você já sabe tudinho como é a vida do rico. Agora, você ser rico e ficar pobre é triste, queridos. Ai, gente, desculpa, é que eu tô apanhando da minha câmera. Você ser rico e ficar pobre é triste. É triste você ter que abdicar de coisas que você tinha, né, de confortos que você tinha. E a sua mãe, ela demorou muito, aliás, nem sei se demorou muito, né? Talvez até hoje ela ainda tenha dentro dela aquela coisa de achar que ainda vive aquela vida que ela tinha antes, né? É difícil as pessoas se desapegarem às vezes, né? Por isso que tem muita gente aí que a gente fala, fulano vive de aparência. Porque fulano às vezes tinha uma vida boa, a gente não sabe, as condições mudam muito também, né? Então às vezes fulano tinha uma vida boa, tinha dinheiro e hoje não tem mais, mas quer continuar vivendo aquela vida e é difícil isso. Não tem como. A partir do dia que seu dinheiro cai, seu padrão de vida cai, você tem que, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, né? Porque é muito bom você viver uma vida boa, você tem que se adaptar aos novos tempos. E para sua mãe foi bem difícil fazer isso. E eu tô falando isso porque minha mãe foi assim também. Para ela também foi muito difícil. Eu vou te falar que eu acho que minha mãe nunca conseguiu se adaptar a não ter conforto, não ter dinheiro. Para ela foi bem complicado. Bom, só que como diz o outro, o dinheiro mudou de mãos, né, gente? Antigamente tinha aquelas pessoas que saíam em colunas sociais, então parecia que o dinheiro andava só naquele mundinho. Hoje o dinheiro ele anda em todos os caminhos, graças a Deus, né? E pelo visto o Tadeu era uma dessas pessoas. Tinha um avô muito rico, os pais já mexiam com terra. Então às vezes você vê uma pessoa, né? Eu falo o seguinte, você vê uma pessoa e antigamente a gente olhava muitas aparências, né? Ai, como aquela pessoa se veste, como ela se porta, como isso, como aquilo. Hoje em dia, cara, às vezes você pode ver uma pessoa na rua, não dá nada por ela, e a pessoa tem muito mais dinheiro do que você imagina. Eu vou dar um exemplo. Tem um senhorzinho indiano que trabalha lá na Amazon. E você sabe que indiano, eles tudo se conhecem, né? A comunidade deles é tudo ali, né? E esse senhorzinho, ele trabalha lá escaneando caixa, 4 horas por dia. Ele vai lá, trabalha, vai cedinho, muito bonzinho. Aí tem uma outra indiana, que ela virou pra mim um dia e falou assim, Daniele, eu não sei o que ele faz aqui. Aí eu falei, você conhece ele? Conheço a família dele, esse homem tem muito dinheiro, ele tem muitas propriedades, muito isso, muito aquilo.
E você olha para aquele senhorzinho, você não diz isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então é muito difícil você julgar as pessoas pelo que elas vestem, pelo que elas falam, né? O dinheiro hoje está na mão de quem? Produtores rurais, tem vários aí. E nem todos, minha filha, sabem sentar numa mesa e comer ali com 20 talheres, entendeu? Tem pessoas que são super simples. Então, assim, já passou essa época que o dinheiro, as pessoas, né, tinham aquela... Isso aí que você falou, 20 talheres na mesa, tem que saber... Claro que é bom você ter educação, claro que é bom você saber se portar nos lugares, mas o que eu quero dizer para vocês é que isso mudou. Hoje em dia já não existe mais, né? Eu acho que no fundo, Alice, você também sempre gostou da vida boa. Eu não tô falando que você largou o Tadeu porque ele era um rapaz né, vamos falar assim, da fazenda, um agroboy, né, como diz hoje em dia. Não digo que você largou o Tadeu por ele ser um agroboy, mas eu acho que também a maneira que você foi criada pode ter dado aí, igual você falou que você não gostava dele ficar mastigando palito de dente. Eu tenho horror de ver alguém mastigando palito de dente, me dá uma gastura enorme, sabe? Mas tem gente que é assim, acaba de comer, põe pra... Como eu sei talvez que eu tenha coisas que eu faça que as pessoas também não gostam. Então, isso que eu tô querendo te dizer. Mas eu acho assim, eu não tô te crucificando, tá? Não tô falando... Até porque eu tô tirando as minhas conclusões aqui pela sua história. Mas, como eu também tive uma mãe muito parecida com a sua e passei algo muito parecido com você, a minha mãe, por mais que ela falasse, ela acabava também me fazendo colocar na minha cabeça que eu deveria ter uma pessoa com poder aquisitivo mais alto do meu lado, vamos falar assim. E ela acabava botando ela como exemplo. Ah, você quer o quê? Ficar aqui, ó, num apartamento desse, ter a luz cortada, você quer isso e aquilo. Então, assim, ela atribuía, naquela época, né, gente, que eu, pra ser rica, eu, pra subir na vida, eu ia ter que arrumar um homem rico, assim como a sua mãe fazia com você. E talvez você tenha dado esse ouvido à sua mãe, né? Na época ali que você realmente ali, Tadeu, né, vai embora, tal, da sua vida, talvez seja a chance que você estava esperando. Ah, vou me apegar nesse cara aí. Porque, querendo ou não, o cara acaba também te botando num apartamento, te dando um carro zero. Então você sai ali daquela vida que você estava com sua mãe de muita... Como é que se diz? Uma vida, né, sem muito luxo, sem as coisas que você gostava, sem as coisas que você estava acostumado, e você cai novamente numa vida confortável, tá? Agora, eu já imaginei que esse cara não fosse ser boa bisca, desde que você fala ali do porre, papapá. Agora eu acho o seguinte, Alice, cara, deixa Tadeu em paz, esquece, vai viver sua vida. Esse cara, sabe, se ele tivesse sido o amor da sua vida, você teria ido atrás dele na época que vocês terminaram. Mas desculpa, você preferiu ali ficar na sua zona de conforto. Ah, tem um aqui que tá afim de mim, é rico, né, vai me dar uma vida boa, vai me dar as coisas e é aqui que eu tô. Então eu acho sinceramente que você deveria ficar, leva a sua vida adiante. O cara tá noivo, né, o cara vai se casar, você já colocou ali, agora que ele tem uma fazenda mais bem estruturada. Então, tipo assim, antes talvez você não tivesse intenção nenhuma. Talvez se ele morasse num sítio, se você tivesse que ajudar ele na roça, você ainda assim você ia querer trazer ele novamente para sua vida? Me responda só isso. Então eu acho assim, cara, vai estudar, vai tentar ser independente, vai crescer na vida sem ter que se agarrar em homem, sabe? Faz aí o seu pé de meia,
vai, sabe, com as suas coisas. Você tá recebendo aí uma pensão aí, sei lá, de 10 mil reais por mês, paga uma faculdade, vai trabalhar. Eu não sei se você trabalha, você não botou nada aqui. Vocês estão vivendo ainda essa pensão desse cara. Até o dia também que ele falar assim, ah, tá, que jogue minhas fotos na porra da internet, que eu não tô pagando mais nada. Então, assim, vocês têm que estar preparados para tudo, entendeu? Mas eu acho que você deveria estar investindo em você mesma. Não está aí agora que você soube que Tadeu, né, o avô morreu, ganhou uma herança, compraram fazenda, estão criando milhares de cabeças de gado. Agora que o cara tá bem, aí você se interessou novamente por ele? Não sei, hein? Tenho lá minhas dúvidas. O que vocês acham, gente? Deixa aí os comentários. Um beijo, mas eu espero que você seja feliz, Alice. O caminho que você escolher, seja feliz, mas pense muito no que eu te falei. Pense em você. Pense em vencer por você, primeiramente, sabe? Igual a sua mãe lá, que fica dependendo do seu pai. Também você não falou nada se sua mãe trabalha, se não trabalha, né? Parece uma mulher nova. Então, assim, tem que entender que aquela vida ali de luxo, aquela vida ali que vocês tinham, já foi, já passou. Eu também vivi por isso. Eu também já morei numa casa com 4 empregados. Era a Dona Jocélia, Giane, a Maura e tinha um menininho ainda que era o caseiro lá, o piscineiro, entendeu? Que ia lá cuidar do jardim, o Ailton. Então, eu também já tive bastante conforto, eu também já tive uma vida bem legal financeiramente com meu pai. E é difícil fazer o downgrade, vamos lá. É difícil, cara. É difícil você aceitar que você não tem mais aquilo. Até hoje, quando eu passo em frente à minha casa, até mostrei lá no Mundo da Dani, né, nos vlogs que eu fiz do Brasil, a casa do meu pai, na esquina da praia. A casa tá lá ainda, a gente, na época minha mãe vendeu para um vizinho nosso e a casa tá lá ainda. Até hoje, quando eu passo lá, eu penso, nossa, como eu fui feliz nessa casa, né? Como era uma época boa, que tempo bom. E depois daquela casa, vocês não têm noção do que eu passei, cara. A minha vida é um divisor de águas ali, sabe? Depois, né, que a gente vai morar com a minha mãe, que ela faz péssimos investimentos com o dinheiro que o meu pai deixou e a gente perde tudo. Eu também tive minha luz cortada. Eu também já tive só água na geladeira. Eu também já tive vontade de comer coisas e não ter como comer. Eu lembro até hoje um dia, cara, que não tinha nada pra comer lá em casa. Claro que quem visse assim de longe não falava, sabe? Mas não tinha nada pra comer lá em casa. E chegou uma amiga minha lá e ela me ligou da rua. Eu não sei qual que foi a história. Eu não sei se ela me ligou da rua. Ela falou assim: ah, tô indo aí, vamos tomar um café, tá? Eu vou levar um pão. E eu lembro, assim, a minha felicidade quando ela chegou com aquele pão lá, porque eu não tinha comido nada ainda. Claro que eu também acho que eu nunca nem falei isso pra ela. Acho que depois de muito tempo eu fui contar isso pra ela. Mas, então, assim, eu consigo entender tudo que você passou. Por incrível que pareça. Consigo entender tudo que você passou. E por isso que eu te falo, cresça por você. Não fica aí pulando de um para outro. Ah, que o um me deu dinheiro, agora o outro tá milionário. Cara, cresça por você. Faça o seu dinheiro. Se torne uma mulher independente. Acho que foi isso que me deu força para eu lutar tanto pelas coisas que eu queria. Porque eu sabia que eu só dependia de mim. Ai de mim se não fosse eu. Sempre falo isso. Mas é isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.